o sobrenatural e ele tocar, Deus também diferente. A gente fala aí, o Senhor ouvir em meio à multidão o clamor de alguém que talvez não tinha mais forças, não tinha, talvez com aquele dia, um pouco atrás, talvez ele não tinha mais esperança de enxergar, ele não sabia o que era enxergar, mas quando ele ouve quem era Jesus, sabia que Jesus estava passando, ele entendeu: eu preciso fazer ele me olhar para me mover o meu milagre. Deus! E às vezes a gente precisa se posicionar e apenas clamar mais alto para o milagre acontecer. Verdade. Porque a gente olha no meio do trajeto, quando o Senhor me levou para Êxodo, né? O Senhor me leva para Êxodo. Deus faz libertar aquele povo. Como a Marta estava ministrando aqui, Deus faz libertar aquele povo. O Senhor alimenta aquele povo em Êxodo, toda a história de Êxodo. Ele alimenta aquele povo, ele abre o mar vermelho, ele tira a água, jorra da pedra. Aquele povo não passava necessidade. Aquele povo, ele tinha alimento diário, porção diária, qual não sentia fome. Eles tinham roupa e não tinham. O Senhor liberta, usa Moisés, Deus, ali para trazer a libertação para aquele povo a qual estava no cativeiro. E mesmo eles vendo o milagre do Senhor, eles ainda reclamavam, murmuravam. Então entenda às vezes que no meio do teu deserto a tua murmuração vai fazer você rodear anos, meses, décadas, e talvez por algo que o Senhor quer sobre a sua vida. Você não vai chegar no que o Senhor queria, mas a sua descendência vai alcançar aqui, como diz a palavra, por uma murmuração sua. Talvez você não tenha aquilo por você no momento mais difícil, você ainda ter murmurado. Então aqui você entende que o povo, ainda apesar de ter visto os milagres de Deus, que o Senhor usou Moisés para alimentar, abrir, libertar do cativeiro, eles ainda queriam estar no cativeiro. Em algum momento da sua vida, em algum momento da nossa vida, tem pessoas que estão dentro da casa, mas às vezes pensa em voltar para trás, voltar para aquele cativeiro a qual o inimigo te usava, frustrava teus sonhos, porque ele te dá hoje, ele pode arrancar aquilo que o Senhor te dá na tua mão. Quando você está na hora certa, ninguém tira. O Senhor, ele não é filho do homem para que minta, né? Ele é Deus, ele não se arrepende daquilo que ele faz sobre a mim, sobre a sua casa, né? E o Senhor, ele falava comigo, e aí ele falava: Roma, toca diferente, como aquela mulher do fluxo de sangue tocou 12 anos diferente. E aí você entende que aquele cego, por mais que ele clamou, ele tocou a Deus diferente, Jesus diferente. Jesus estava passando ali e ouviu o clamor dele. E eu imagino que a multidão era grande. Quantos o clamavam? Igual no fluxo de sangue, quantos os tocavam? Né? Mas aí você entende, foi de dentro para fora o clamor. Meu Deus! Não foi da boca para fora. O Senhor ouviu o íntimo dele, assim como o Senhor ouviu daquela mulher do fluxo de sangue o íntimo dela. Viu a verdade e a fé. Porque aqui eu falando esse texto para você, o Senhor tem falado de fé, perseverança, persistir e crer. Eu acredito que ali eles tiveram uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque movimentou o céu, fez Jesus olhar para eles enquanto estava na terra, e o Senhor teve que fazer algo. E o Senhor fala hoje para mim e para você: clama a mim, mas clama com fé. Não meu Deus! Clama a mim como aquele cego clamou a mim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus, aleluia. Que o Senhor, ele possa ter misericórdia de mim, de você. Aleluia. Que você possa ter autoridade, fé. Porque hoje o que nos falta é fé. É fé para a gente talvez olhar e tocar e o morto ressuscitar. Mas lembrando que não é você, não tenha medo, é o Senhor. Se o Senhor mandar você tocar para orar, para curar, toca, porque é o nome do Senhor, é o Senhor que cura. Aleluia. Não sou eu e nem você. Mas muitas das vezes pergunta: Senhor, será? Não ponha um será, não, onde Deus não colocou um será. O Senhor, se Ele afirmou algo que vai acontecer na sua vida, saia crendo no teu milagre. Meu Deus, saia provocando o teu milagre hoje. Saia querendo viver o extraordinário do Senhor, tá? Porque hoje eu tenho vivido o extraordinário do Senhor, mas eu tenho aprendido a colocar. É difícil em meio à turbulência, mas a gente tem que ter fé, e o nosso alvo é o Senhor. Verdade. Então, se o Senhor prometeu algo para você,
você, Ele não vai deixar de cumprir. Posso se passar 10 anos, 20 anos, 15 anos, se você estiver na posição, você viverá o milagre do Senhor. Aleluia. Mas você lembra, você precisa estar posicionado. Você precisa estar igual um soldado em sentinela, olhando para frente, tendo perseverança, olhando a sua retaguarda, sabendo orar, sabendo jejuar, sabendo se posicionar, sabendo clamar. Porque quando você clama com a sua autoridade, você move o céu. E o Senhor, Ele olha para você. O Senhor hoje, Ele quer olhar por mim e por você, igual Ele tem olhado. O Senhor, Ele tem mais. Eu entendo que quando a gente fala em milagre, o Senhor tem falado para mim: ei, não é só esse milagre que você vai viver. Continua clamando igual aquele cego clamou. Porque eu tenho feito sobre a sua vida. Se você está de pé hoje, eu estou de pé hoje, foi o Senhor que me fez ficar de pé. Verdade. Não foi você. Se você comprou um carro, está pagando seu aluguel, foi o Senhor que te manteve de pé. Foi o Senhor que proveu em meio a circunstâncias sobre a sua vida. Foi o Senhor que fez sobre a minha casa, e o testemunho tem que ser contado. Ei, o Senhor fez sobre a minha vida. Por mais que alguém olhe e fale assim: ah, você é louco. Não, aquilo dali já era para ter sido seu. Não, foi Deus. Porque se Deus não quisesse travar, não aconteceria. Mas em meio a um cenário que não poderia acontecer, acontece, porque o Senhor tudo pode. E se você crê, você vive a promessa do Senhor hoje. E é assim que eu tenho vivido a promessa do Senhor. Aleluia. Talvez as pessoas olhem para mim e diriam que eu não estaria aqui. Eu talvez olhei para mim e falei: não estaria aqui. Tive um lar desestruturado, um pai e uma mãe desestruturada, a qual eu passei muitas coisas ruins na minha infância. Eu perguntava: Deus, qual dia eu vou ser feliz? Deus. E um dia eu casada, primeiro pai da minha filha, eu falava isso. Eu vivia um relacionamento frustrado porque eu tive uma infância frustrada. E ali eu falava: Deus, quando eu vou ser feliz? E quando eu me separei, eu tive uma família. Hoje eu sei o que é ter uma família. Eu sei o que é ter um lar estruturado. Eu sei o que é ter um lar onde o Senhor habita. E eu entendo que hoje é porque é o meu posicionamento. Eu entendo que a minha casa não estaria de pé se Deus não estivesse no centro de tudo. Eu entendo que as bênçãos sobre a minha vida, eu estar de pé, foi o Senhor que me deu porção diária. O Senhor me deu porção diária sobre a minha saúde. Porque quem conhece a minha história sabe que eu quase morri várias vezes. Sou diabética. Meu pâncreas praticamente, o médico já condenou. A médica olhou para mim e falou: você não tem mais cura. Mas eu sirvo um Deus que tudo pode. Aleluia. E eu sei que no tempo certo Ele há de me curar. Aleluia. Mas tudo tem um tempo certo para o Senhor. Então enquanto eu estou fazendo, o Senhor Ele me dá uma porção diária. Igual Ele me dá uma porção diária. Aleluia. Hoje Ele me dá uma porção diária de saúde, de fé, de perseverança. Aleluia. E o Senhor hoje Ele te dá uma porção de fé, de saúde, de perseverança para você estar aqui. Porque se não for o Senhor te dando essa porção diária, entenda que você está vivendo a palavra. O Senhor Ele continua te mantendo todos os dias. Assim como Ele manteve aquele povo de roupa, de vestimenta, de comida, Ele te proporciona até hoje isso. Todo dia você vive uma porção diária, não te falta. E quando você acha que vai faltar, o Senhor provê. Porque aquele que está posicionado, a descendência dele não tem como passar fome, não tem como faltar dentro da tua casa. Talvez você não vai ter excesso, mas faltar dentro da palavra não pode. Então o cristão, ele vive assim, ele vive de uma providência diária. E ali na hora que você está vivendo a providência diária igual a pastora, você tem que ter autoridade. Não espera que o irmão vai orar por você e vai orar, vai abrir o teu armário igual a pastora poderia esperar. A Marta vai vir, vai orar meu armário e Deus vai fazer. A autoridade está na tua mão. A mesma autoridade que o Senhor deu para mim, deu para a sua pastora, Ele deu para você. Quando você é servo do Senhor, você tem que ter autoridade de orar em meio ao seu deserto. O cristão hoje, ele espera que alguém faça isso. E Deus fala: ei, eu quero que você tenha autoridade. Meu Deus. Para orar, para tocar, para curar. Porque é através da tua palavra, da tua busca, eu faço. Não precisa viver com alguém tocando. O Senhor, Ele te usa. Quando o Senhor, Ele morreu na cruz por mim e por você, o véu se rasgou quando Jesus. Então você entenda que hoje você não precisa da arca dentro da Meu Deus! Hoje você é a arca. Hoje o céu desce quando você clama. Hoje quando você toca tem que haver cura. O cenário tem que ser diferente. Talvez dentro da sua casa o cenário é outro, mas você entra assim: eu não aceito. Senhor, faz aqui, a minha casa é sua, a minha vida é sua, a saúde dos meus filhos é seu. Eu falo isso pela minha filha, que o inimigo sempre tenta botar a mesma doença na minha vida, que tem na minha vida ainda, sobre a vida dela, porque é maldição. E eu toco ela e eu repreendo. Eu falo: Senhor, eu não aceito.
A maldição que tem sobre a minha casa, que rodeou a minha família por desobediência, cair nos meus filhos. Quem busca sou eu. Enquanto ela não tiver 18 anos, não entender a palavra, ou for ter o discernimento com os 15, o que o Senhor pode fazer? Eu tenho como mãe, está debaixo das minhas asas, o Senhor me deu para cuidar. Eu tenho que profetizar. Eu não tenho que esperar que alguém vá lá e ora e peça a Deus a cura. Eu tenho que olhar para o Senhor e fazer o Senhor ver graça sobre a minha vida, ver a minha busca constante para curar ela. Então ela tem voltado a normalizar. Ela estava com a glicose 265. Eu orei e falei: Senhor, eu não aceito o que tem sobre a minha vida ainda parece a cair na vida da minha filha. Hoje eu renunciei para viver para ti, e o inimigo não pode tocar. Quando ela começou a melhorar, o inimigo foi lá e tocou de outro jeito diferente. E eu falei: Senhor, porque ele sabia que uma doença eu tinha estrutura para repreender, porque o Senhor já tinha me dado a autoridade. Talvez em meio à minha trajetória eu parei de orar, que eu tinha que orar e ungir eles toda noite. E aí o Senhor vem mostrando: minha filha, quando você está posicionada, você tem que estar igual um sentinela, orando 24 horas, vigilante 24 horas. E aí tentou tocar de outra forma e eu me frustrei muito. Fiquei muito mal, só Deus sabe como foi. E aí eu entendi. Eu falei: é o inimigo. Eu já te vi, mas na vida da minha filha de novo eu voltei. E naquele dia eu não conseguia orar por ela. Eu não conseguia sentar à mesa para comer com a minha filha. Eu falei: Jesus, repreende isso da minha vida, porque eu acabei de ser sentada, de dar legalidade para o inimigo me frustrar algo que o Senhor falou que não vai ser frustrado. A minha descendência é abençoada pelo Senhor. Então não tem como o Senhor voltar atrás. Só tem como eu ter posicionamento e não aceitar. E aí eu fui quando meu esposo estava de plantão. Não queria orar, mas aí ela orou primeiro, e aí eu orei por ela e toquei na cabeça dela. E ali foi passando aquela angústia, porque o inimigo me frustrou tanto que nem orar eu conseguia, nem tocar eu conseguia. Então você entende que você tem que lutar 24 horas, porque o inimigo ele está ali querendo setar seus sonhos e tudo que você tem, a sua casa. Porque ele não está de pé por família, ele não está feliz por ter uma família. Ele não tem família e não quer que ninguém tenha. O Senhor, ele é o dono da família. Deus, ele sonhou com uma família. Então quando a gente tem algo da nossa mão, que é a nossa família, a gente tem que cuidar, tem que ter zelo. Porque o Senhor dá aquilo pra gente cuidar. E quem seria eu se eu botasse minha filha pra fora? Tipo, do meu coração, das minhas orações. Quem seria eu para orar por outra pessoa se eu não estou cuidando da minha casa? Conseguindo, quem seria eu? Né? E hoje o Senhor ele tem falado para você que você venha viver o extraordinário. Provoque o seu milagre. Aleluia, Jesus. Saia daqui tendo fé que o Senhor faz. Aleluia, Jesus. Pastora, eu queria pedir uma permissão. Até aqui o Senhor me deu, não vou passar. Posso fazer algo, pastora? Que o Senhor me deu. Seu filho está aí? Aquele que tem?